Olá, está começando mais o Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Para isso, vamos conversar com o assessor especial da reitoria da Uniso, professor Aldo Vanucci, padre casado. Vamos explicar primeiro para o nosso ouvinte e telespectador, professor Aldo, qual é o conceito de padre casado? É padre que teve autorização do Vaticano de dispensa do voto do celibato, então fez um casamento na igreja católica, normalmente, e continua a serviço da igreja como cristão engajado, sem poder, evidentemente, por ordem do próprio Vaticano, exercer o ministério. O senhor foi padre durante quanto tempo e como é que foi ter optado pela vida no seminário e depois chegar a Monsenhor? Eu exerci o ministério sacerdotal por 22 anos. Em 1973, eu me ordenei em 52, ordenado por Dom Aguirre. Em 1973, houve uma situação pessoal e eclesial muito triste, muito séria na minha vida, que foi a prisão, morte, tortura do meu sobrinho Alexandre Vanucci Lembe, que era aluno da USP, que era o filho que eu não tinha ainda, porque ele cresceu ao meu lado, eu era professor do seminário no Eugênio Salerno, ele morava ali a 100, 200 metros, cresceu comigo, participava de muitas reuniões que eu tinha com operários, com sindicalistas, em Sorocaba, em São Paulo, em Campinas, e, evidentemente, se tornou um líder estudantil na USP, e hoje o DCE da USP tem o nome dele. Isso foi um trauma muito grande na família dele, em mim, pela intimidade, pela vida que eu tinha ao lado dele e ele comigo, e eu senti que naquele momento, depois do Concílio Vaticano II, não havia mais aquele ambiente de igreja que eu imaginava e pelo qual lutei muito, trabalhando em Sorocaba, em Votorantim, na diocese toda praticamente, com os operários. Uma igreja que estava muito temerosa e até certo ponto muito comprometida com a própria ditadura. Então essa crise interior, eclesial, fez com que eu repensasse a minha vida de celibatário, celibato que eu vinha conservando rigorosamente, e ao mesmo tempo vendo também colegas padres que não respeitavam tão rigorosamente assim o celibato. Aí eu resolvi pedir, conversando com o bispo da época, Dom José Melhado Campos, fizemos o documento enviado ao Vaticano e veio a dispensa alguns meses depois. O senhor chegou também a estar como padre fora do Brasil? Estudei, eu tive que me exilar 2 vezes do Brasil, né? Porque aqui eu já tinha sido preso e estava sendo sempre vigiado em todos os meus passos, como se eu fosse padre comunista, né? E na realidade eu não era. Eu era padre e, como tal, espiritualista. Há uma incompatibilidade absoluta entre o comunismo e o espiritualismo. O materialismo comunista, aliás, marxista, é incompatível com o cristianismo vivenciado. Senhor Aldo, no tempo que o senhor esteve em exílio, o senhor esteve aonde? Permaneci em Roma durante 2 anos e meio, fazendo mestrado. Eu já tinha um mestrado em filosofia, fiz em teologia, aliás, o inverso, tinha teologia, fiz filosofia, e na Universidade Gregoriana, que é pontifícia, ligada ao Vaticano, mas também fiz cursos na Universidade de Genebra, de ecumenismo, e também uma especialização em sociologia religiosa na Universidade de Louvain, na Bélgica. Nesse período, o senhor continuava com o seu ministério como padre, fazia missa, casamentos, como é que era? Sem dúvida, lá em Roma eu atuava em várias igrejas e, no tempo de férias,
Me lembro que eu passei uma Semana Santa na Calábria, bem na sola da bota da Itália. Uma outras férias, me lembro ter passado um mês em Meaux, perto de Versalhes, lá na França. Então, sempre atuando como padre legitimamente, né? E aí, quando o senhor voltou para o Brasil, foi em Aí 73? também acrescento que em Genebra eu trabalhava com a colônia espanhola, que era muito numerosa lá, celebrando todo domingo para essa colônia lá na cidade de Aí, Genebra. a missa era rezada em que língua de origem? Lá no caso de Genebra, a colônia espanhola é em espanhol. Ou Até italiano. me lembro que quando veio o documento em minhas mãos, me liberando do celibato, eu tinha nos 2 dias seguintes a missa no domingo, que era Dia das Mães. Então ainda celebrei a última missa no Dia das Mães, falando em espanhol. Aí o senhor estava no Brasil quando veio esse... Não, eu estava lá ainda. Em Genebra. É. Tá. E aí como é que foi, quando, a partir do momento que o senhor abre mão da sua missão enquanto sacerdote, mas o senhor continua estudando e participando das atividades da igreja, isso como fiel? Como fiel e bastante prestigiado pelos bispos, né? Quando eu voltei, era bispo ainda Dom Meliado, e eu, professor na Faculdade de Filosofia, integrei o Conselho Superior da Fundação Dom Aguirre, depois veio o Dom José Lamberti, eu trabalhei na Pastoral Familiar Diocesana, e ele me nomeou diretor da Faculdade de Filosofia em 2 mandatos. Depois veio o Dom Eduardo, nosso arcebispo atual, que me confirmou como reitor, e quando eu terminei o meu mandato, ele fez questão que eu continuasse na universidade, criando esse cargo de assessor especial da reitoria. Agora, no período que o senhor foi padre, o senhor chegou a Monsenhor, é isso? O que Não, é? não. Uma hierarquia ou não? Não, eu cheguei a cônego. Cônego? Aliás, esse cheguei a é interessante, mostra um dos perigos da vida clerical, que é o carreirismo, né? Na realidade, nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente vê pelos evangelhos, não criou esse negócio de ser cônego, de ser monsenhor, de ser cardeal. Isso aí são títulos que a igreja, ao longo dos séculos, foi inventando, e o cônego era, antigamente, um cargo de um padre que era chamado a integrar um grupo de sacerdotes que aconselharia o bispo no governo da diocese. Em 1954, Dom Aguirre criou o cabido diocesano. Cabido é redução vocabular de capítulo, uma agremiação de padres. No caso de Sorocaba, eram 12 cônegos criados por Dom Aguirre. E imagine só, eu fui ordenado em 52, ele me pôs nesse cabido diocesano em 1954. Eu fui o secretário desse cabido, eu era um jovenzinho, né? 26 anos, os outros já tinham muito mais idades. Agora vamos falar especificamente, até o senhor foi fonte da imprensa de Sorocaba, com relação a essa pauta que a gente vai tratar agora, que é a renúncia do Papa Bento XVI, onde ele anunciou no dia 11 de fevereiro, surpreendeu o mundo, não só a comunidade católica, quer dizer que foi um assunto de impacto que desfocou o carnaval no Brasil. Ele teve tanto espaço quanto o carnaval, ou mais que, dependendo da emissora. Agora, o que levou, pelo menos pelo que eu vi nas emissoras de televisão, gostaria que o senhor confirmasse, se o senhor tiver esse fato, que na própria história da Igreja Católica, a última vez que um Papa ele abdica dessa responsabilidade foi há 600 anos? Sem dúvida, foi um gesto que eu diria de coragem, de verdade e de humildade. De coragem porque, como você lembrou, a rotina, o costume, por assim dizer, era de Papa eleito, ficaria nesse cargo, nesse poder, até o túmulo. Ele teve a coragem de pôr um ponto final nos seus 85 anos de idade,
não estava com Parkinson, não estava com nenhuma doença grave, tinha apenas e tem apenas o que é próprio de quem está nessa idade, limitações físicas, e ele acrescentou, na sua justificativa pessoal, limitações mentais. E um ato, então, de coragem para quebrar uma rotina. E é importante lembrar que a igreja é uma instituição assim muito sólida, né? Muito pesada. Para mudar alguma coisa nessa instituição, às vezes levam décadas ou até séculos, né? Um ato também de verdade, ou seja, ele, pelo que ele próprio disse no momento da renúncia e nos pronunciamentos subsequentes, ele não estava praticamente suportando mais algumas hipocrisias, algumas inverdades, algumas faltas de transparência na vida da igreja, inclusive ali nas proximidades do trabalho dele. Eu que morei em Roma, que frequentava ali o Vaticano, conheço bem como realmente o ambiente ali é propício a essa problemática tão desagradável num ambiente que deveria ser exclusivamente de apostolado, de vida cristã. Um ato também de humildade, porque ele pensou bem, de Papa, da maior autoridade da igreja e uma das maiores autoridades do mundo, eu vou ser simplesmente um ex. É importante que o amigo ouvinte e telespectador perceba bem a força dessa partícula ex, EX. A gente é ex em muitos aspectos, em muitas circunstâncias. A gente é ex-aluno de uma escola primária, a gente é ex-professor desta ou daquela outra escola. Há muita gente que é ex-casado, muita gente fala da ex-namorada. Quer dizer, são situações que passam. E às vezes essas situações que passam eram situações de poder. Então, um ex-reitor, um ex-diretor, um ex-presidente da República, são pessoas que têm uma responsabilidade muito grande pelo passado que viveram e pelo modo como vão ver a situação nova de ex. Bento XVI teve essa grande humildade de perceber, de grande personalidade mundial, eu vou ser um ex. Continua como ex-bispo de Roma, é o primeiro título de um papa, é bispo de Roma. Um bispo que tem primazia, prioridade sobre todos os outros bispos da Igreja Universal. Um ex-bispo de Roma que não vai ter poder mais nenhum, a não ser aquilo que ele próprio diz na sua declaração final, o poder de continuar orando e trabalhando pela Igreja na qual e pela qual ele tanto serviu. O senhor é ex-reitor da Uniso, mas é assessor especial da reitoria. Com toda a sua experiência, que é inigualável, hoje o senhor presta um serviço para a universidade, continua prestando, e como assessor atende ao reitor e atende aos pró-reitores, também como um conselheiro. O ex-papa, ele vai ser um conselheiro do futuro papa? Ele vai ter essa responsabilidade também? Ou ele tende a se isolar, como se está mostrando na mídia? Pelo que eu percebo das disposições expostas por ele próprio, ele quer realmente viver mais do que na sombra, quase no esquecimento. Mas eu acredito que o Papa novo, eventualmente, procurará ouvi-lo, até porque ele vai continuar, segundo diz a imprensa mundial, morando no próprio Vaticano. E acredito que na sua discrição, na sua sabedoria, ele evitará se manifestar publicamente, mas é evidente que estará disponível a ser ouvido se for procurado. E o ex-presidente Lula, que ainda tem várias ingerências, ele não percebeu que ele é só ex? Eu acho que não. Eu tenho
publicado várias vezes na imprensa local minhas impressões negativas sobre essas atitudes, né? Eu acho que a dona Dilma tem capacidade e maioridade e responsabilidades suficientes para dirigir o país. Por outro lado, ninguém pode proibi-la de procurar o ex-presidente. Aí é todo um jogo de sabedoria, de discrição, que a gente espera seja respeitado por ambas as partes. Daqui a pouco, após o intervalo, o professor Aldo fala conosco dos nomes que estão sendo cotados para o trabalho do Papa e, mais ainda, o que será que levou o Papa a sair deste cargo ou abrir mão dessa responsabilidade. Voltamos já. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o assessor especial da reitoria, professor Aldo Vanucchi, ex-padre ou padre casado, como ele já explicou no bloco anterior. Professor Aldo, Papa Bento XVI disse que estava com esgotamento físico e até psíquico, o senhor comentou sobre isso. O afastamento dele é previsto para o final do mês e a Igreja Católica está mudando. Ela precisa mudar esse esgotamento físico e psicológico do Papa, devido a quê? Lógico, físico por causa da idade, que o senhor já comentou. Agora, esgotamento psicológico. O que incomodava o Papa, que com 85 anos ele não se sentia mais ou com capacidade, ou com vontade, ou com perseverança de mudar dentro da própria igreja? Ele próprio disse explicitamente que estava enfrentando problemas sérios quando ele fala de hipocrisia, quando ele fala de divisões internas na própria igreja. Eu acho que essas divisões ele sentia, inclusive, em pessoas próximas. E houve problemas muito sérios. As denúncias de pedofilia, não só praticadas no âmbito da própria igreja, do próprio mundo clerical, mas, às vezes, camufladas, né? Escondidas, protegidas, apesar de ele, Papa Bento XVI,
ter feito pronunciamentos severos de Roma e em visitas que ele fez a outros países, exigindo repressão a esse crime hediondo que é a pedofilia. Ele também lamentou e foi atingido severamente pela falta gravíssima daquele mordomo que espalhou aí pelo mundo, pela imprensa mundial, documentos pessoais. Mas é claro, a gente fica pensando como que um mordomo teria coragem de fazer isso espontaneamente, por ele próprio. O que ele ganharia com isso? Deveria ter sido, deve ter sido um pau mandado, ou seja, alguém muito mais importante que ele, de dentro ou das cercanias do papado, fazendo com que houvesse essa lamentável calamidade. Isso atingiu, acredito eu, profundamente o coração do Papa. Sentiu-se traído. Agora, situações de uma realidade próxima que a gente vê, independente da pedofilia, que realmente é um ato, foi muito contundente, as várias denúncias que aconteceram no mundo todo, inclusive no Brasil. O senhor acredita que essa eventual doença do padre pedófilo é devido a um celibato? Eu acredito que não seria a causa única. Eu acredito que a pedofilia é fruto de alguém mal resolvido. Ou seja, o nosso desenvolvimento humano é corpo e alma. Não existe superioridade da alma sobre o corpo, nem do corpo sobre a alma. Nós somos uma realidade integrada pelo espírito e pela matéria, mas integração que se consegue pouco a pouco, na medida em que a pessoa amadurece, não só na idade, mas psiquicamente. Esse amadurecimento, no caso do padre, eu acredito que deve acontecer muito através da sua vida intelectual, da sua vida social e da sua vida sexual. E isso ele consegue realmente também como padre, ou seja, como cristão vocacionado a um serviço aberto e universal a todo o povo. Se ele só consegue isso por uma vida de união com o próprio Cristo, pela vida de oração. O senhor é favorável ao padre se casar? Eu sou favorável, sem dúvida. Eu acho que seria uma abertura de grande riqueza espiritual para a Igreja, porque a tal razão que se dá contra é dizer que o padre casado teria muito tempo a perder com a esposa e com os filhos e com os problemas familiares. Isso eu acho uma razão tola, uma justificativa falsa, porque, primeiro, como eu dizia, ser padre é estar a serviço de. E para a gente estar a serviço do povo, a gente precisa conhecer o povo. E nada como você frequentar supermercado para fazer compra semanal, nada como você ver filho doente e passar a noite com ele para entender o sofrimento do povo, nada como pegar ônibus no terminal Santo Antônio ou São Paulo, aqui em Sorocaba, como eu pego frequentemente, e ver o aperto no ônibus, o mundo de gente que está ali, muitos cambaleando de sono. Toda essa realidade é uma riqueza maravilhosa para você, quando estiver fazendo a homilia, o sermão, conversando, ouvindo os fiéis, ter uma palavra mais próxima da palavra de Jesus Cristo, que ele próprio disse: eu vim para servir e não para ser servido.
Professor, voltando aqui à situação do Papa, entre os assuntos eventuais que possam ter incomodado muito, e até chegar a esse esgotamento psíquico, o casamento gay pode ter feito com que ele também houvesse um desgaste da igreja, que obviamente não apoia, a igreja católica não apoia, e uma cobrança incisiva para que a igreja apoiasse esse tipo de ação? E como é que o senhor avalia o casamento gay? Eu acredito que essa problemática da homossexualidade está desafiando a doutrina da igreja, doutrina que a igreja não pode mudar, mas, por outro lado, é um desafio precisamente no tratamento dessa problemática. E aí, de novo, eu insisto, as soluções não estão em ideias geniais deste ou daquele teólogo moralista, as soluções estão na contemplação do exemplo de Jesus no Evangelho. Jesus se aproximou da mulher samaritana, conversou com ela tão intimamente na beira de um poço que quando os apóstolos chegaram e viram Jesus conversando com aquela mulher mal afamada, se admiraram. Como é que o senhor conversa com ela? Jesus aceitou a outra mulher pecadora beijando os seus pés. Jesus, quando vieram com aquela história de que uma mulher tinha sido flagrada em adultério, qual foi a atitude dele? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, a homossexualidade deve ter preocupado, está preocupando muito o coração e a mente de Bento XVI e vai preocupar o novo Papa, mesmo que ele esteja eleito com 50 anos de idade. Vários nomes, professor Aldo, estão sendo cotados para assumir o posto de Papa. Um deles é João Brás de Avis, de 65 anos, que, segundo consta, é um cardeal de mente aberta, que está no Vaticano desde 2011. O arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Umes, tem 78 anos, quando começar o processo de escolha também do novo Papa, marcado para a segunda metade de março. Será que nós seremos um Papa de mente aberta como Dom João Brás de Avis? Ou podemos imaginar que um dia podemos ser um Papa, quem sabe dessa vez, um Papa brasileiro? É muito interessante você lembrar o Avis, porque fomos colegas em Roma, lá no Colégio Pio Brasileiro. Eu estava terminando os estudos, ele estava começando, porque ele é bem mais jovem. E seria gostoso para mim. Há pouco tempo, em Brasília, me encontrei com ele. Ele era arcebispo em Brasília e almoçamos juntos. Seria gostoso encontrá-lo, se é que ele vai me conceder essa honra e se eu conseguir chegar até ele em Roma com o colega Papa. Mas eu não acredito não nessa possibilidade. E eu pessoalmente desejaria que fosse escolhido cardeal, alguém da África, um Papa negro. Os Estados Unidos escolheram um negro. Os Estados Unidos, que foi e ainda é um campo, uma arena de racismo, por que a igreja não poderia, nessa oportunidade maravilhosa, trazer o arcebispo cardeal de Gana, que é negro, para ser o Papa? E um brasileiro? Eu acho, se for um brasileiro, eu acho que teria prioridade Dom Cláudio, o atual arcebispo de São Paulo. Dom Cláudio Umes. Dom Odilo Scherer, até porque ele tem, acho que 60 e poucos anos e domina muito bem várias línguas, alemão, inglês, italiano, espanhol, e parece uma pessoa bastante sensata. Eu acredito que, se eu for um brasileiro, seria Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Hoje, quantos o senhor tem, não sei se de cabeça, o número de cardeais? E quem é o cardeal? E como é que funciona agora a eleição do novo Papa? É o cardeal que elege e pode ser também eleito, é isso? Ah, sem dúvida. É o conclave, palavra que significa conchave, não conchavo,
com chave. Estão os cardeais reunidos em conclave, já estão lá, né? E são 117, se não me engano, os 117 cardeais. Cardeais eleitores, né? Eleitores e possivelmente eleito. Um deles será eleito. Eleitores e possivelmente um deles será eleito. E eles, então, têm vários dias de oração e de conversas entre eles para chegar a um nome. Pode ser que se chegue num primeiro escrutínio, numa primeira votação, como pode demorar mais. E essa é a prática da igreja, já que vem de muitos séculos, e a coisa se reveste de muito segredo, eles estão lá proibidos de qualquer comunicação com o mundo exterior. Agora, nesse momento desse conclave, o Brasil vai mandar vários cardeais, não é um representante por país. Não, cada país manda os seus cardeais eleitores, né? Então, há cardeal brasileiro que não vai porque não é eleitor mais pela idade, né? Qual é a idade para se candidatar a Papa ou para pastor Até solteiro? 80 é eleitor. Até 80 anos. É eleitor. Nós devemos ter quantos cardeais hoje o senhor tem ideia no Brasil? Pela minha pauta aqui, nós temos o arcebispo de São Paulo, Dom Dilo Scherer, tem 63 anos, Dom Geraldo Magela, que vai completar 80 anos em outubro, nós temos Dom Raimundo Damasceno, que completou 76 anos em 15 de fevereiro, e Dom Cláudio Umes. E, então temos 4. Tem mais o cardeal Serafim, que foi meu colega em Roma também, que deve estar com 90, então não vai participar. Não vai, né? Agora, E o cardeal Ars, em São Paulo. Também não participa. Também não participa e já tem mais de 90, acho que 93. Acho. Agora, uma vez que existe uma campanha, eu sou candidato a Papa, e faz discurso, e como é que é o pronunciamento? Ou olhando para aquele candidato, pela vida pregressa, pelo seu histórico de atividade na igreja, este é indicado, ou, vamos votar naquele, como é que é feito? O senhor tem ideia de como é que funciona isso? Ou pelos seus estudos, logicamente, o senhor não esteve nesse instante lá, apesar de ser padre durante muito tempo? Eu acredito que, primeiro, não há palanque propriamente dito, mas há conversas, sem dúvida, isso é normal. Seria impossível. Se não me engano, eles estão proibidos, por exemplo, de usar celular lá. Os celulares são recolhidos antes. Mas, entre eles, é normal e eu diria, é enriquecedor a conversa entre eles, né? E muitos já vão para Roma com uma certa direção para este ou para aquele nome, pela projeção que é este ou aquele cardeal já vem tendo na vida da igreja no mundo de hoje. E nesse sentido, alguns até levam vantagem, já tem um ponto de partida já na frente de outros, pelo trabalho que vem fazendo, pela forma como atuam na sua diocese, na sua região, no seu país. Alguns, então, ganham prioridade a priori, como também ao inverso, alguns ganham posteridade a priori, ou seja, já a imprensa mundial já contou certa coisa deste ou daquele cardeal que deslustrou um pouco o currículo dele perante a sua diocese dentro do seu país. Tudo isso conta muito. Eu lembro de um filme, não me recordo o nome, não sei se o senhor chegou a ver, que parece que numa situação dessa de eleição de um Papa, o conclave optou por escolher um padre bem mais novo, era um padre que estava trabalhando no Vaticano, que tinha um trabalho extremamente significativo e que ele foi o eleito. Isso não existe, é ficção. E só pode ser eleito só então os cardeais que estão nesse conclave. Não pode entender que aquele padre que porventura tem um trabalho bom possa ser eleito? Não, é só aqueles eleitores têm que escolher um dos eleitores. Então é obra de ficção aí. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos com o professor Aldo Vanucchi, falando um pouco mais dessa decisão de Bento XVI em abrir mão do cargo de Papa, dessa responsabilidade mundial de líder da Igreja Católica e expectativas num novo Papa. Voltamos já.
Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre a renúncia do Papa Bento XVI. E estamos recebendo nos estúdios para conversar sobre o assunto o assessor especial da reitoria do Uniso, professor Aldo Vanucchi, que é teólogo. Professor Aldo, para que o leigo, até que não é da Igreja Católica, entenda, até que ponto um Papa governa a Igreja? É uma pergunta muito séria. Teoricamente, ele é a maior autoridade da Igreja, em âmbito universal. Por outro lado, não se pode esquecer que a Igreja é vivenciada localmente, ou seja, existe a Igreja local e existe a Igreja universal. Ela é una, é uma só e com unidade teoricamente a ser preservada. Então, a autoridade do bispo na própria diocese é máxima. Eu estou terminando para entregar ao prelo a vida de D. Aguirre, nosso primeiro bispo de Sorocaba, e me lembro que na primeira carta pastoral, quando ele veio de padre para bispo de Sorocaba, em 1924, na carta pastoral ele fez questão de dizer: eu venho enviado por nomeação do Papa. Na época era Pio XI. Mas eu não sou representante do Papa, eu sou representante de Cristo em Sorocaba. Então, a autoridade do Papa é sobre a Igreja Universal, mas não é uma autoridade acachapante, não é uma autoridade que diminui a autoridade episcopal. E essa autoridade do Papa, por sua vez, para governar a Igreja toda, não pode ser, não é possível ser apenas contando com a sua força mental e com as suas forças físicas. Tem que ter muita coisa delegada, tem que ter muitas decisões pré-estudadas, tem que haver conselheiros próximos ou remotos aos quais ele possa se dirigir quando quiser. Quando ele publica, por exemplo, uma carta encíclica, carta encíclica é uma carta que ele manda ao mundo inteiro. É muito comum que antes de ele publicar, ele peça a um teólogo, a um simples padre, às vezes a alguns leigos,
quando o assunto é, por exemplo, na área administrativa, economia, salário justo, greve, é muito comum isso que o Papa se dirija, às vezes, até a leigos, economistas, administradores, financistas, que oferecem subsídios para ele. Então, o governo, respondendo à sua pergunta, até que ponto o Papa governa a Igreja, teoricamente é um poder absoluto. Na prática, é um poder relativizado pelo poder de cada bispo e, até certo ponto, até das conferências episcopais de cada país, e também, às vezes, pelo auxílio, pelas luzes que o próprio laicato pode e, às vezes, oferece a ele. Agora, e o poder político de um Papa? Ele faz viagens internacionais, ele tem encontro com os líderes mundiais, quer seja nos seus países de origem, ou recebe em seus gabinetes para reuniões. Ele é uma referência e é um líder mundial também, o Papa? Sem dúvida. Isso, aliás, veio do final... No final do século XIX, as coisas ficaram muito sérias, o relacionamento entre o governo italiano e o papado, ali em Roma, as coisas foram se agravando, afinal, ali por 1931, se não me engano, no governo de Mussolini e Pio XI, houve um acordo, uma concordata, e aí foi criado o Estado Livre Autônomo do Vaticano, dentro da cidade de Roma, mas um Estado todo murado e independente, pelo qual o governo italiano e, consequentemente, o mundo inteiro passou a reconhecer o Vaticano como um Estado. E, territorialmente, é uma ninharia, né? Como São Marino, como Mônaco, países mínimos territorialmente, mas que têm total independência e autonomia. E, consequentemente, o Papa, que é uma autoridade espiritual, tem que se virar, digamos assim, com essa fachada, com essa autoridade política também. É um gravíssimo problema. É uma complicação muito grande. Cada vez mais se vê como isso complica a vida do Papa, como isso deve cansá-lo no dia a dia. Porque a política, a gente sabe, pela experiência brasileira e pela experiência mundial, quantos problemas acarreta, né? Depende muito do bom humor dos dignitários, das autoridades políticas, depende muito de partidos, depende muito de situação econômica, depende muito de provincianismos, de regionalismos, de xenofobia, tudo uma enorme problemática que envolve o Vaticano também, que aí ele precisa ter, então, representantes seus no mundo inteiro. São os chamados núncios apostólicos. No Brasil, em Brasília, ao lado das embaixadas todas que estão lá, representando os países do mundo inteiro, há também um outro prédio, um outro edifício, que é a Nunciatura Apostólica, um núncio representante do Vaticano perante o governo brasileiro. E aí é outro problema, como são escolhidos esses núncios, como e até que ponto eles conhecem a realidade do país para o qual eles vêm. E, às vezes, são os caminhos de Deus, né? Eu estou me lembrando de João 23, um grande Papa que proclamou, abriu, realizou o Concílio Vaticano II, com tanta abertura para a Igreja e para o mundo. Ele teve uma enorme experiência conquistada precisamente como núncio. Núncio na Turquia, núncio na Bulgária e, de repente, núncio em Paris. 3 países muito diferentes em todos os aspectos, e depois escolhido Papa.
Então, a gente não pode dizer a Anunciatura é um caminho de perigosa digressão e afastamento da realidade da igreja, porque João 23 apreendeu muito, afastando-se de Roma, indo ao Oriente Médio, indo ao mundo ortodoxo, indo ao mundo capitalista e tão diferente, tão mundano, digamos assim, de Paris. Professor Aldo, o Papa Bento XVI, ele fez um pronunciamento que o Papa estaria no Congresso Mundial da Juventude, que acontece agora no meio do ano, no Rio de Janeiro. Então, quando ele fala que o Papa vai estar, não necessariamente era ele quem viria, quem sabe já estava pensando nisso. O senhor acredita que dê tempo hábil para o novo Papa se programar e estar cumprindo a agenda que Bento XVI já tinha determinado, a participação do Papa no Congresso Mundial da Juventude? Acredito plenamente. Haverá muito tempo e, sem desfazer em nada a presença de Bento XVI, a gente acha até que a programação será mais intensa ou mais intensamente vivida, presumindo-se que seja um Papa certamente muito mais jovem. Não acredito que vão eleger Papa de 78 anos para cima. E acho que será de 65, por aí. E com relação também a assuntos de teologia, professor Aldo, vamos sair um pouco do assunto Bento XVI. Dom Eduardo Benes de Salles Rodrigues, o arcebispo metropolitano de Sorocaba, redigiu até uma carta aberta à comunidade, dizendo da proliferação de igrejas ditas católicas, ou se intitulando católicas, em Sorocaba. Uma coisa que não existia até pouco tempo atrás. Coloca seu nome, existe lá um padre que tem até um programa de rádio numa emissora da cidade, realiza milagres, e, enfim, e segue as características de uma missa da Igreja Católica. O que o senhor acredita que leve alguém a esse tipo de estelionato? Ele poderia trabalhar numa igreja evangélica e ser conceituado enquanto pastor, reverendo, enfim, mas optou-se por criar uma igreja católica que não é apostólica romana. Eu, evitando de ser juiz, não julguei para não ser desjulgados, né? Eu diria para essas pessoas, né, mirem-se em Nosso Senhor Jesus Cristo e vejam até que ponto vocês estão agindo na verdade, na sinceridade, no melhor espírito cristão e apostólico. Evidentemente, há perigo para o povo ser levado aqui ou ali através dessas aparências de Igreja Católica Apostólica Romana. E por isso mesmo que é preciso que quem lidere essas novas igrejas ou novas apresentações da Igreja Católica pensem precisamente no povo. Será que esses fiéis que você pretende trazer para a sua igreja nova, recente, recém-criada por você, vão se aproximar de Jesus Cristo? Ou será que elas vão ficar mais ou menos embaralhadas na sua mente, na sua vida religiosa? É uma pergunta que eu faço e o Senhor é que julga. Existe a Igreja Apostólica brasileira, não existe? Existe já há muito tempo. Desde 1938, voltando a Dom Aguirre, ele era bispo aqui em Sorocaba, e o bispo de Botucatu, Dom Carlos Duarte Costa, colega de Dom Aguirre, amigo íntimo de Dom Aguirre, foi chamado a Roma, ou chamado às falas por Roma, pelo Papa da época, Pio XI, porque esse bispo de Botucatu estava se afastando da igreja, da doutrina da igreja. E em certos pontos, além também de ter feito
gastos exorbitantes lá e arruinado a vida financeira da diocese de Botucatu. E Dom Aguirre então ele foi afastado de lá. E Dom Aguirre foi nomeado administrador apostólico de Botucatu. Um cargo terrivelmente pesado, especialmente para Dom Aguirre, que era um homem de paz e de ordem, e que tinha uma diocese arrumadinha em Sorocaba, chamado a ir a Botucatu para arrumar aquela diocese perplexa, perdida, desorientada, com o povo escandalizado com os problemas e vendo o seu bispo, o seu pastor, chamado por Roma às falas. E depois esse Dom Carlos Duarte Costa resolveu criar a Igreja Apostólica Brasileira, que existe até hoje. É aí cabe Igreja Católica Apostólica Brasileira. Professor Aldo, o livro de Dom Aguirre está no prelo, como o senhor falou, já está. Qual é a previsão da gente trazê-lo novamente aqui para mostrar o livro para a comunidade e disponibilizar para o nosso público? Olha, neste ano a Fundação Dom Aguirre faz 50 anos de existência. Isso está sendo preparado, o aniversário, a comemoração, está sendo preparado pela Secretaria Executiva da Fundação, pelo reitor e por mim, nomeado para isso por Dom Eduardo, com várias festividades em várias datas. Uma primeira data vai ser justamente 28 de abril, dia de Dom Aguirre, aniversário natalício dele, e a nossa previsão é lançamento do livro sobre ele precisamente nessa data ou em volta dessa data. Professor Aldo, quem quiser conversar um pouco mais com o senhor, escutá-lo numa palestra, convidá-lo para um evento, como é que faz? Tem algum e-mail, um telefone? Como é que é mais fácil para entrar em contato? O telefone é fácil, é 2101-7121. 2101-7121. É aqui na Uniso. E o e-mail também é facílimo, é uniso@uniso.br. uniso@uniso.br. Tá certo. Professor Aldo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Com certeza colaborou bastante conosco para que a gente entendesse um pouco o que é um conclave, como é que foi a renúncia de Bento XVI e as expectativas de um novo Papa que deve sair aí por volta do final do mês de março. Eu acredito que até antes, 10, 12. A fumacinha branca já apareça. Branca. Por isso, então, eu termino agradecendo o convite e dizendo, oremos pelo Papa Bento XVI e pelo novo Papa que vai vir. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!